Vamos falar agora de regressão linear múltipla. O que diferencia da regressão linear múltipla da regressão linear simples? Na regressão linear simples, para a variável dependente, eu apenas tenho uma variável independente associada. Na regressão linear múltipla, eu posso ter mais de uma variável independente associada. A variável dependente sempre vai ser uma. Eu não posso ter modelo de regressão que eu tenha duas variáveis independentes para encontrar. Não. Eu só consigo fazer dessa forma utilizando a regressão linear múltipla. Eu não consigo ajustar nenhuma regressão que eu tenha duas variáveis dependentes. Ou seja, que eu tenha duas variáveis desse lado. Eu posso ter outras variáveis desse lado, tá vendo? Então, y em relação a 1, xi, x2 e quantos eu tiver. Tá? Então, isso difere a regressão linear simples da regressão linear múltipla. Então, no modelo de regressão linear simples, você tem apenas a existência de uma variável independente. Na regressão linear múltipla, eu tenho mais de uma variável independente, x. Só que a gente não consegue fazer o ajuste igual a gente viu lá, de maneira algébrica, como a gente viu lá no modelo de regressão linear simples. A gente só consegue fazer a representação matricial do modelo. Então, y é igual a x beta mais o erro. Então, a gente tem um vetor y, uma matriz x, um vetor beta e um vetor de erro aleatório. Então, a gente tem aqui a representação, tá vendo? Um vetor, por que é um vetor? Vetor só tem uma linha, ou só uma coluna a gente chama de vetor. No caso aqui só tem uma coluna com várias linhas, ou uma linha com várias colunas a gente chama de vetor. Se tiver mais que uma, a gente chama de matriz. Então, vetor. Por que a gente tem esse 1 aqui? O 1 representa o beta 0 e os outros representam os betas associados. Como o beta 0 não está associado a nenhuma variável, vendo aqui, ó, se você observar aqui, ele não está associado a nenhuma variável, que não é para associar mesmo, eu preciso colocar esse 1 para que o ajuste dê corretamente. Então, eu tenho aqui 1, eu tenho aqui x1, xo, xn, beta 0, beta 1, beta k. Tá vendo? Aqui. E aí, lembra a multiplicação de matriz? Eu multiplico essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna. Eu tenho aqui, ó. Eu multiplico essa linha por essa coluna. Então, eu multiplico aqui, ó, essa linha por essa coluna. Beleza? E aí eu tenho mais o erro aleatório. Em que eu tenho? Tá vendo aí? Y, vetor dos valores observados, matriz dos valores observados ou fixados para y, as variáveis dependentes, vetor dos parâmetros e vetor dos erros aleatórios. Então, y é x beta mais o erro. Eu preciso encontrar os coeficientes, lembra? É a mesma técnica dos mínimos quadrados. Então, o erro vai ser y' menos x beta. Sabendo com tudo, a gente precisa fazer o valor ao quadrado, lembra? Só que como a gente faz uma coisa ao quadrado na matriz, a gente multiplica pela transposta, tá vendo? Então, a transposta aqui, vezes o vetor de transposta vezes o vetor de erro, vetor y menos matriz x, vetor beta, transposta, vezes ela sem ser transposta. Derivando a matriz do erro em relação a beta, tá? Eu tenho, então, que x' x beta é igual a x' y igual a zero. X' beta é igual a x' y. Multiplicando ambos os lados por x e x menos 1, por quê? Para eu transformar isso aqui em 1, eu preciso multiplicar pela sua inversa. Então, a matriz beta, né, o vetor beta nada mais é do que a matriz x transposta vezes x, isso aqui inverso, vezes a matriz x' y. Isso vai gerar os coeficientes. Tá? Na disciplina aqui, a gente não vai... A gente tem a disciplina de regressão, tá? Para quem quiser fazer, onde eu explico passo a passo exatamente como a gente faz cada parte dessa. Não é intuito que eu teria que explicar para vocês algumas coisas de matrizes, tá?
e a gente não tem esse tempo aqui. Então, a gente vai, na parte de regressão linear múltipla, a gente vai mais entender que vocês pratiquem, mas da mesma forma que a utilização do modelo de regressão linear simples é o modelo de regressão linear múltipla, tá? Sem nenhuma objeção. Então, aqui é o número de coeficientes, é a mesma coisa, o número de coeficientes excetuando o beta zero, o resíduo é n menos 1 menos p menos 1, o total n menos 1. Então, se eu pegar o total menos a regressão, eu acho o resíduo. Como que é o SQ? É o vetor beta transposto, né, o que você encontrou, vezes x' y menos a correção. Y' y menos beta' xy' e y' y menos a correção. O quadrado médio do resíduo é a soma de quadrados sobre o grau de liberdade, o f calculado é obtido da mesma forma. E o valor P também é obtido da mesma forma. Tá? Então, eu tenho alvo percentual, P e número de grau de liberdade. Aqui agora vocês veem que não é mais beta-i e beta-1. Não é beta-1 igual no simples, porque no simples eu só tinha 1. Aqui eu tenho mais que uma variável independente. Então é beta-i igual a zero, beta-i diferente de zero. Mas o final é o mesmo. Se o f calculado for menor que o valor obtido na tabela, a gente não rejeita H0 e o modelo não é adequado. Uma vez efetuada a análise de variância, todas as medidas de precisão apresentadas podem ser calculadas e interpretadas da mesma forma, pois sem determinação, erro padrão e o erro padrão da estimativa. Ou seja, rejeitou H0, o valor de coeficiente de determinação, erro padrão e o erro padrão relativo é a mesma coisa que a gente viu lá na regressão linear simples, com as mesmas considerações sobre. Eu vou finalizar essa aula aqui e eu vou mostrar para vocês um ajuste de modelo de regressão linear de Schumacher e Hall. Okay?